Olá, saudações a todos. Estamos aqui novamente começando mais um curso com todos vocês e desta vez estaremos apresentando um curso sobre a dinâmica da telepatia cósmica. Eu vejo que as pessoas sempre têm muito interesse em saber como fazer essas comunicações telepáticas, principalmente com seres mais avançados que nós, guias espirituais, enfim. Esse trabalho visa proporcionar a vocês uma possibilidade de desenvolvimento nessa telepatia, visto que todos nós, todos os seres humanos, inclusive os animais, as plantas, todos têm a capacidade telepática, mas os seres humanos, por se desviarem muito do natural, daquilo que foi programado, que está na sua essência, ele se desviou demais deste natural e acabou bloqueando essa possibilidade de contato telepático com outras formas de vida. É por isso que estamos aqui hoje, buscando esclarecer tudo que envolve essa questão, e gostaríamos também de dizer que, em face da complexidade desse assunto como um todo, é necessário mais informações do que apenas o curso. Então, eu gostaria de dizer que este curso tem o objetivo de ser o primeiro passo para que vocês já possam iniciar exercícios, começar o desenvolvimento, entender melhor o processo, começar a perceber a extensão que é tudo isso e, principalmente, já iniciar uma abertura maior. Mas eu gostaria de dizer também que a principal abertura, o principal objetivo que eu aconselho que todos tenham é exatamente o contato com o seu eu superior. Um contato maior, mais inteligente, mais direto, mais profundo, mais entendível do que eles querem transmitir. Por quê? Por que eu digo tudo isso? Porque simplesmente esse contato é a verdadeira religião. Então, essa religião, ela é o religar. Então, o que queremos é religá-lo à sua própria consciência maior, mais elevada. E estamos aqui hoje para isso, para iniciar esse processo. Então, o tempo é precioso, muito precioso. Aliás, a coisa mais importante que todos nós temos, o maior tesouro que o ser humano tem, é o tempo. Não existe nada mais importante que isso. Porque sem o tempo, ninguém consegue fazer nada. Então, o tempo é algo realmente que todos devem considerar e levar em conta. E por quê? Para que possam dar valor ao tempo. O seu tempo é extremamente valioso. E não valioso em termos financeiros, do tipo, tempo é dinheiro. Não, o tempo não é dinheiro. O tempo é evolução. Então, o tempo bem aproveitado, ele é muito valioso, porque é o tempo para você evoluir. Você, assim como todos nós, toda a humanidade, tem um tempo pré-determinado para
dar passos evolutivos nesse planeta, e é por isso que todos estão aqui encarnados. Então, precisamos realmente aproveitar o tempo que temos para dar esses grandes passos. Eu gostaria também de salientar que os exercícios ensinados neste curso foram transmitidos pelo Comando Astral aos seres aqui, aos seres da Terra, objetivando o despertar mental, e podemos incluir aí o emocional também, de uma forma mais consciente, para todos aqueles que quiserem, através de uma dedicação diária, com serenidade e disciplina, alcançar a sintonia maior com seus próprios eu superiores, e logicamente também com todos aqueles amados seres que compõem a Fraternidade Branca Universal. Nunca como os tempos atuais, os tempos de hoje, isso esteve tão ao alcance das pessoas, e assim tão facilmente. Antigamente, para se ter acesso a esses conhecimentos, era necessário vidas inteiras de preparação interior, trabalhos iniciáticos em sociedades fechadas, escolas de mistério, e isso quer dizer que não era possível se alcançar pleno êxito em uma só vida corpórea. Era preciso muito mais. Era preciso realmente muito mais. Por causa da aceleração dos tempos, e hoje, pela aproximação maior das hierarquias de luz, jardineiros do universo, que cuidam da evolução da humanidade, através das aberturas de portais interdimensionais que já interligam a terceira, a quarta, a quinta, a primeira e segunda dimensão, principalmente pelas operações extraterrenas desses irmãos de luz que têm feito com a Terra, tudo isso já está sendo possível. E é importante salientar também que a humanidade usa quase que somente um lado esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, em tudo que faz, que pensa. E esse lado esquerdo é exatamente onde está sintonizada 3 esferas mentais, que seria o inconsciente, o subconsciente e o semiconsciente, que é a mente que é chamada de racional, que é a que as pessoas usam para pensar. Portanto, está aí o primeiro passo para esse trabalho que estamos iniciando agora. Sejam todos bem-vindos. Não procure vãos conhecimentos nem provas sem importância. O ser humano já se encontra maduro o suficiente, em condições de entender. Portanto, não está mais em fase de demonstrações materiais. Atentem para o que lhes digo. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, são os que sentem e sabem interiormente o que é certo ou errado. Aprenda a acreditar em seu coração, em sua intuição. Não dê valor à opinião dos outros, e sim somente à voz da sua própria consciência. Só assim poderá ser canalizada a luz da verdade através de você. É a expansão sensitiva que deve acontecer agora. Aqueles que estão prontos aceitam a verdade, não porque os outros afirmam isso, mas porque a sentem em seu coração. Os que a discutem
e exigem provas, ainda não estão prontos. Não devemos perder tempo com esses, um tempo que nos é muito precioso. A vida lhes dará as provas que precisam. Não se preocupe também sobre como deverá cumprir a sua missão. Relaxe. Relaxe e coloque-se à disposição dos mestres. Afastem todos os pensamentos e preocupações. Mergulhe em seu interior e na paz estará sintonizado conosco, que os guardamos para poder lhes transmitir o que precisam saber. Ampliar a sua sensitividade é de primordial importância nestes momentos. Várias energias serão manifestadas para que aprendam a sintonizar, captar e diferenciá-las. Todos os planos são divinos e se interpenetram. Você não deve colocar barreiras entre eles ou entre nós e você, pois só geraria desequilíbrio e desarmonia. Primeiramente, procure conhecer, depois sentir e compreender a ação de cada um, para se harmonizar com todos, para que haja uma verdadeira comunhão de ideias e prestação de serviço. Mas, para alcançar esse resultado, há de haver a renovação interna, através da conscientização do Eu Sou. Sempre repetimos estas palavras. Se não se der esta conscientização, nada poderemos fazer de coletivo nem de pessoal, pois você precisa ter harmonia vibratória em seu ser para alcançar o pleno êxito. Procure conhecer, meditar e sentir a vibração do seu complemento espiritual, lapidando com toda a boa vontade e amor todas as arestas da sua personalidade. O prêmio é a paz, o amor e a felicidade espirituais. A comunhão dos santos do credo católico nada mais é do que isso. Se vibratoriamente vocês alcançarem a vida eterna aqui na Terra, serão geradores de alegria, paz e bem-estar, onde quer que se encontrem. Muitos irmãos levados por curiosidade ou ociosidade espiritual apegam-se a coisas banais, como formas de escrever, falar ou representar os mestres, ao invés de procurarem assimilar em seu ser os ensinamentos, ou sentir as vibrações de amor que lhes estão sendo transmitidas. Portanto, deixemos de superficialidade e conscientizemos-nos da hora X que já é chegada. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não deve haver misturas, senão não haverá realização. Esperamos que os irmãos se dediquem e pratiquem com vontade determinada e que façam com disciplina as práticas diárias que serão ensinadas neste curso e, através desse preparo, possam aproximar-se mais uns dos outros e também consigo mesmo, conseguindo um relacionamento fraterno e amoroso. A técnica da dinâmica da telepatia cósmica que será ensinada foi transmitida pelo nosso bem-amado irmão cósmico
Ashtashayan, comandante das frotas estelares, a serviço da luz do Cristo na Terra. Esta técnica é, sem dúvida alguma, um dos melhores meios que se apresentam para a aproximação de cada praticante com as quartas e quintas dimensões, com as hierarquias extraterrenas confederadas e com os mestres ascensionados dos 7 raios. A humanidade como um todo está vivendo os dias que antecedem a grande transição da Terra. E nada é mais importante nestes momentos finais, quando haverá a grande separação do joio e do trigo, do que conseguirem esta sintonia mais próxima com o seu próprio Eu Sou. Dessa forma, esperamos que todos os praticantes, através deste aprendizado, possam despertar todo o seu potencial espiritual no objetivo de viver o Cristo em si, tornando-se um alto escolhido a viver sobre uma nova terra e um novo céu. Estamos à sua espera para podermos transmitir a todos informações valiosas nesse sentido. A decisão é sua. O convite está feito. Desejamos a todos muita paz e luz. Do irmão da luz, Rony. As dimensões superiores se interpenetram com as dimensões inferiores. Geralmente a interpenetração é de cima para baixo, porque de baixo para cima não é muito possível ocorrer, muito difícil. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de ensinar uma forma de se interpenetrar de baixo para cima. Porque a dimensão astral se subdivide em 14 níveis diferentes, e sendo que 7 níveis são inferiores, nós estamos mostrando nessa figura, e 7 níveis são superiores. E eles se interpenetram entre si, mesmo que as pessoas, a humanidade em geral, não tenha consciência disso. Então, na verdade, eles levam uma vida aqui na Terra, em seu cotidiano, com suas preocupações diárias, e não percebem que muitos fatos que ocorrem no seu cotidiano estão relacionados com essa interpenetração, com essa influência de outras dimensões em sua vida. Isso porque a mente racional dela está focalizada principalmente aqui no plano da matéria, plano físico. Como tudo que é visível e é palpável é considerado como sendo material, ele é a matéria compreendida pela mente humana, é considerada uma coisa concreta. Então, a mente humana, ela vive em um mundo concreto, ela está sintonizada em um plano concreto. Então, é importante que você entenda isso. Existem diferenças muito fortes realmente nos níveis conscienciais de percepção física e extrafísica.
Então, o que estamos aqui fazendo hoje é chamar a sua atenção para esse ponto, porque tudo o que ocorre com o indivíduo em nível material, mental, espiritual, energético, tudo está relacionado às formas de percepção dessas energias. Mas não podemos esquecer que tudo são energias, inclusive as percepções. Dessa forma, as três mentes têm grandes dificuldades de entender o plano abstrato. Isso é uma realidade. Mesmo para os videntes, para as pessoas sensitivas, elas têm dificuldade de entender o que está se passando, porque são outras realidades. São outros conceitos, são outras formas de ver as coisas. Dessa forma, eu poderia até dizer que é por esse motivo que Jesus ensinava por parábolas, ou seja, contando histórias, historinhas simples, e as quais tornavam possível às mentes limitadíssimas da época, e até para os dias de hoje, poderem compreender o conteúdo, a essência da mensagem que ele estava tentando transmitir. Na verdade, as verdades do Espírito são abstratas, porque estão relacionados ao plano abstrato, o ilimitado é abstrato. Então, a mente humana, por funcionar muito fortemente no concreto, que é limitado, não consegue perceber com clareza o abstrato, o infinito, o amplo, o expandido. Então, ocorre que a consciência do eu superior, que é uma nossa própria consciência num plano maior, já que a consciência humana que está aqui, ela é uma consciência caída, emborcada para dentro de si mesmo, para um nível ilusório da própria mente, já que nada disso aqui está acontecendo, dessa forma que está se pensando que é. Por isso, alertamos e aconselhamos muito trabalho na sublimação e transformação interna. E o importante é não desanimar, nem dar ouvidos às vozes que só geram confusão e que nada contribui para esclarecer. E muitas vezes os próprios familiares são peritos nisso, para te dizer que tudo isso é absurdo, que tudo isso não tem cabimento algum. Então, quando ocorrer esse tipo de coisa, aprenda a não dar ouvidos. Você tem que saber o que é bom para você e o que não é. Todo autêntico discípulo da luz sabe que deve persistir em seu aperfeiçoamento e dedicar-se inteiramente a esses objetivos de corpo e alma, de espírito mesmo. Como eu tenho falado e batido muito nessa tecla, é muito importante a persistência, a perseverança, objetivos claros e definidos, você saber o que você quer, ter um planejamento para chegar lá. Todos aqueles que estão a caminho da luz sabem que esse caminho não tem fim, é infinito, e que por isso mesmo haverá sempre muito o que aprender, transformar, transmutar, renovar sempre. O verdadeiro discípulo da luz, o verdadeiro servidor da luz, tem consciência disso e está sempre se aprimorando, sempre trabalhando muito para poder chegar aonde é preciso. Quando um canal ainda está nessa fase onde a personalidade ou a mente interferem nas mensagens que recebe, deve buscar a ajuda do mestre para limpar essas mensagens, retirando tudo aquilo que resultou da interferência da personalidade e aproveitar as pérolas de sabedoria trazidas pelo seu mestre, ou pelos mestres, a sua própria alma. Então é muito comum, no meu caso, por exemplo,
e de eu ler mensagens de internet, está cheio disso. Mensagens que, como você já caminhou muito dentro disso tudo, é muito fácil você olhar para uma mensagem e perceber claramente quando ela é verdadeira e quando é da cabeça da pessoa. Geralmente as mensagens que começam muito a falar em amorzinho, queridos, estou aqui, cheguei, e etc e tal, tem a mensagem linda para passar para vocês, pode saber que aquilo não vem de nenhum mestre, é da cabeça da pessoa. Porque as pessoas sempre, elas têm boa vontade, elas querem realmente fazer isso, ser um canal, mas não estão preparadas. E tentam passar mensagens para frente como sendo verdadeiras, quando não são, e sim vêm da cabeça delas, para um processo anímico. Então, mais para frente, vamos falar sobre essa questão do animismo para vocês, para poder entender melhor o que existe, como funciona, esse tipo de coisa. Então, é muito importante, né, ter esse tipo de entendimento e consideração por esses fatores que podem interferir e atrapalhar. Na era aquariana, a comunicação espiritual será muito diferente do que já foi conhecido no passado. Esse novo processo está sendo chamado de canalização espiritual, ou channeling, para distinguir do processo da mediunidade. Em qualquer ser espiritualizado que esteja no mundo físico, astral, mental, búdico, crístico, ou qualquer que seja, em qualquer dimensão, utilizará certamente esse processo da canalização de uma forma consciente, controlado pela vontade, pela mente, consciência e sentimento. Muitos guias e mentores de alto nível são discípulos dos mestres, dos grandes mestres da luz, que se encontram no plano astral, servindo a obra divina. No astral, no plano astral, tem muitos seres de grande elevação, mas dentro de uma faixa de frequência, eles estão trabalhando dentro de uma hierarquia específica para poder trazer esses conhecimentos ao mundo. Dessa forma, no processo mediúnico de incorporação, a entidade se encontra no mundo astral e se utiliza do corpo astral e do corpo físico do médium, que por causa disso pode perder a consciência e a vontade parcial ou até totalmente. A canalização espiritual, o ser que se encontra no mundo mental ou búdico, pois ambos estão acima do mundo astral, é que está transmitindo mensagens, ensinamentos através de canais conscientes, e quando isso acontece, ele não é por incorporação. A incorporação limita o processo. E nesse caso não, ele não limita, ele abre o processo, ele amplifica isso. E isto significa não impõe nada e não expõe. Aliás, ele não impõe nada e só expõe aquilo para o que está sendo passado. É uma exposição de conceitos, uma exposição de conhecimento. Ambos atingem uma união ou fusão onde as duas almas simultaneamente utilizam-se dos mesmos instrumentos, ou seja, os três veículos, mental, astral e o físico, trabalham em conjunto. E nesse processo está completamente consciente, podendo parar quando quiser, canalizar o que quiser. O canal ali está trabalhando de forma consciente, ele tem consciência do corpo, tem consciência do que está fazendo ali, tem consciência que a mente dele está servindo de instrumento para transmitir uma mensagem, e pode parar isso quando quiser. E pode, inclusive, parar em determinado momento, colocar a exposição dele, do que ele está achando, do que está acontecendo, e retornar outra vez. Isto é controle da comunicação espacial.
É o canal que controla o processo e não o mestre. Ou seja, você é que está no comando da coisa ali. O mestre só está transmitindo. Algum outro ser externo também pode estar fazendo isso paralelamente. Pode não ser um só, pode ser mais de um, pode ser 2, 3, 4, e simultaneamente, um após o outro, eles vão transmitindo suas mensagens, suas palavras através de você. Existem infinidades de maneiras pelas quais eles podem transmitir essas informações para a alma. Lógico que com todo o seu conhecimento e sabedoria desses seres, eles vão escolher o melhor meio para aquele momento, para aquela situação. Na canalização consciente, eles gravam na mente a mensagem, na mente do canal a mensagem por meio do que se pode ser chamado também de telepatia cósmica. A mensagem fica gravada. Quando ela é verdadeira, realmente, o conteúdo dela, a essência, fica na mente. E alguns fazem transmissões através do emprego de uma forma de telepatia superior, que se dá através do canal mental Antakarana. Então, este canal ele tem uma versatilidade assim, muito interessante, muito grande. Na canalização consciente, eles gravam de tal forma na mente do canal que anos depois ele poderá se lembrar ainda, pelo menos da essência daquilo, porque fica como sendo um momento sagrado, alguma coisa especial realmente. E na medida que cada um se desenvolve, passa a compreender mais coisas, mais mecanismos, eles podem transmitir mensagens muito mais complexas, mensagens com alcance amplo, não somente falando de amor, de compaixão, essas coisas todas, mas entram para campos mais profundos, mais complexos, mais específicos, mais científicos até mesmo. E eles podem transmitir a mensagem com a mesma naturalidade que é transmitido falando sempre de coisas mais simples. E as informações que cada um recebe a respeito de um tema determinado, sobre o seu estágio de crescimento, de evolução ou não, serão geralmente expandidas, esclarecidas, modificadas no decorrer do desenvolvimento espiritual. É por isso que é tão importante registrar e reler e gravar o que foi canalizado. Porque com isso você pode trabalhar em cima disso, estudar, poderá analisar, poderá entender muito mais. Ok? Vamos ao próximo passo. Vamos falar um pouco sobre percepções extrasensoriais.